meu querido, paz do Senhor a você que está vivendo agora. Desde já motivo de alegria por estar aqui, pela misericórdia do Senhor, e dando mais uma motivação para estar trazendo uma palavra. Desde já agradeço a você que está me acompanhando, me seguindo, me apoiando. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, pois eu te convido a se inscrever no meu canal e minha evangelização, né? E que você possa ajudar nesse trabalho, porque somos uma família, e que possamos nesse só um propósito, estar divulgando a palavra do Senhor, compartilhando. Se inscreva e ajude essa família a crescer em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor para te abençoar poderosamente a partir desse ato que você tem se inscrito no meu canal e compartilhar as pessoas. Só Deus mesmo para recompensar por esse bom ato, boa atitude. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, né? E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é trazendo a mensagem com o tema Deus não desistiu de você. Glória a Deus, né? E a versículo base dessa mensagem se encontra em Salmo 121, versículo 1 e 2 somente, onde diz a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Eu creio que estamos vivendo em uma época em que muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos, do seu trabalho, de suas famílias, até mesmo de sua fé. Glória a Deus. Eu não preciso ir muito longe para citar alguns exemplos. Eu vou falar que eu vejo isso mesmo acontecendo dentro da minha congregação, onde eu frequento. Eu vejo jovens na minha idade, né, desistindo porque não conseguem, não estão conseguindo ver alguma mudança, não veem o agir de Deus, não conseguem ver a presença do Senhor, mas tem algo errado por trás disso. Eu não estou aqui para julgar vocês, mas pelo contrário, estou aqui para te dizer que eu estou sempre de braço aberto. Sempre que vocês quiserem conversar, estou aqui disponível, e quero que vocês saibam que eu estou sempre orando por vocês, pois eu também não estou aqui para julgar vocês, porque eu já passei por isso. Muitas vezes caminhamos na presença do Senhor, não ouvimos resposta, não ouvimos, o Senhor só está em silêncio. E muitas vezes aí vem o desânimo, a gente perde as forças, desanima e para. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele pede que você fique na posição, pois Ele tem muito para fazer na sua vida. Vocês que estão vindo aí da mocidade, eu oro por vocês e você sabe, se você estiver vendo esse vídeo, é porque Deus quer falar com você e pedir para você voltar. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, muitas vezes são pendências, sonhos que não foram realizados, e ainda para piorar, vem um desânimo. Para quê? Para tentar nos paralisar, né? Glória a Deus. Então, você, meu irmão, porém, você deve lembrar que se você tem desistido dos planos de Deus, Deus não desistiu de você. Se você se afastou de Deus, Deus não vai afastar de ti. Lembre-se disso, Deus não abre mão de você, né? Mas Ele sempre estará de braços abertos, pronto para te receber de volta, pois é o que Ele deseja, o sonho dele é te ver na presença dele. Ele não abre mão de você, Ele não vai fazer assim, te abandonar, não, mas você está nas palmas dele para nunca mais sair. Ele está assim, ó, Ele não abre mão de você. Pense nisso, reflete isso. E muitas vezes nós que afastamos dele, né? Então, meu irmão, talvez você não sabia, mas temos um exemplo tão grande na Bíblia, né, que é o apóstolo Pedro. Pedro, ele tomava decisões precipitadas, tinha um temperamento explosivo e muitas das vezes decepcionava consigo mesmo, né? Pedro errou muitas vezes, assim como nós costumamos errar, irmão. Mas mesmo assim, Deus não desistiu de Pedro, né? Pedro então foi transformado, continuou, persistiu, e Pedro foi um dos exemplos de um homem que ama a Deus e é fiel a Ele. Por mais que as coisas que Pedro fez, Deus não desistiu dele. Então muitos de nós temos a semelhança com o apóstolo Pedro, né? Glória a Deus. Mas talvez você aí tenha desistido de orar, tenha desistido de buscar, tenha desistido de tocar na banda da igreja, tenha desistido de congregar com os irmãos. Se você saiu do ciclo de oração, se você saiu do carro que o pastor te entregou, se você desistiu de louvar o Senhor, se você desistiu de ler a Bíblia, se você desistiu disso tudo, quero te dizer que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você, irmão. Então, o sonho dele é que você volte ao seu primeiro amor e se arrependa dos seus pecados dias por dias, né? E que o Espírito Santo dele venha agir sobre a sua vida, né? Que um dia esse Espírito Santo venha te transformar de dentro para fora.
Mas é para isso que você precisa estar na presença do Senhor. Então Ele deseja, Ele almeja que você volte ao seu primeiro amor, volte. Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida, meu querido, minha querida. Então se você tem desistido de tudo isso, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Eu repito e bato na tecla. Deus quer fazer a obra em sua vida. Então, se você se identifica como o apóstolo Pedro, sem força para caminhar, sem força para orar, sem força para falar com Ele, converse com Deus abertamente, assim como você conversa com um amigo próximo. Abre o seu coração, pois Ele vai te entender. Ele entende um coração humilde e sincero que está se abrindo. Procure ter um tempo com Deus, só você e Ele. Ele vai entender e vai te dar força, porque o socorro vem dele. O socorro vem dele, querido. Não vem mais ninguém. Não confia no homem, não. Confia nele, porque Ele nunca vai te decepcionar. Glória a Deus. Então, Ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus. E o mesmo Deus que operou na vida de Pedro, Ele é o mesmo Deus hoje que tem poder para operar na sua vida. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe poderosamente. Forte abraço. Até o próximo vídeo.